Então, identidade, o perfil da igreja, não é? E dentro desses ensinos que vocês têm recebido, mostrando a formação da identidade aqui da igreja, a comunidade batista do avivamento aqui em Pedro Velho, que é uma partícula do corpo de Cristo, é parte da igreja universal, que está espalhada aí nas denominações e que está no céu. Nós temos a identidade da atuação do Espírito Santo na igreja, a atualidade dos dons do Espírito. Então, eu vou ficar aqui no tema que me sugeriram, e nós vamos falar essa noite sobre acerca dos dons espirituais ou conhecendo os dons espirituais. Ninguém é melhor para falar sobre isso do que o apóstolo Paulo. Então, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Onde é que estão os que amam a Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia aí, né? Amém. Então vamos olhar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Shakantarabashiriketiribara. Ora baixara barrassoro cotoro barabaxara barabaca. Xarabacantala barraxerequeterebacantarabanai. Ora cantala baxereque. Espírito Santo, eu te amo. Tu és lindo, tu és bem-vindo a esse lugar. Amém? Podemos ler a palavra? Então vamos olhar. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de... Eu não ouvi ainda. Há diversidade de... Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de... Todo mundo. Há diversidade de... Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de... Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. A igreja tem uma identidade. A igreja nasceu no coração do Pai. A igreja é um mistério que foi oculto. Então, a igreja nasce no coração do Pai na eternidade. A igreja é extraída de Cristo. A igreja é inaugurada no Pentecostes em poder. E a igreja, ela tem uma identidade que a faz completa. Sem essa identidade, a igreja não está completa. A maior expressão tipológica, figurada da igreja no Antigo Testamento é Rebeca. Eu não encontro outra tipologia da igreja mais eloquente no Antigo Testamento do que Rebeca.
E eu vou mostrar uma coisa que talvez você não viu, ou talvez já viu. Eu quero chamar a minha esposa aqui para me ajudar a pregar. Tem algum vaso por aí, Jurandir? Arranja-me um vaso, por favor, ligeirinho. Fique ali, minha filha, por favor. A igreja. Mais um pouquinho para cá. Mais um pouquinho para cá. A igreja. Deixa eu ver se alguém encontra o vaso. A igreja. Gênesis 24. Abraão é uma figura de Deus, um tipo de Deus. Isaac é um tipo de Cristo. Eliezer, o servo de Abraão, um tipo do Espírito Santo. Quando Israel perde a sua oportunidade de receber o Messias, Jesus, Yeshua, o Salvador, pronto. Coloca aí no ombro, por favor. Não é pesado não, né? Deixa no ombro. Quando Israel perde a oportunidade, na figura de Sara, que morre. Sara representa Israel. Israel é a esposa de Deus. Abraão, o pai que representa Deus, diz: Eliezer, vai lá na minha terra buscar uma noiva para Isaac, meu filho, que é um tipo de Cristo. E Eliezer é um tipo do Espírito Santo. E quando Eliezer chega na terra, ele encontra Rebeca andando com um cântaro no ombro. Porque, pode andar enquanto eu prego. Porque uma das marcas da igreja é que ela não é preguiçosa. A igreja é ativa, a igreja trabalha, a igreja tem cântaro no ombro, a igreja sacia a sede dos sedentos espirituais. Agora, fique lá. E a igreja baixa o cântaro, enche de água, serve os camelos de Eliezer, serve Eliezer. Pode deixar o cântaro de lado agora. Pode deixar aí. Fique aí. E o Espírito Santo, Eliezer, fica encantado com a igreja, com a beleza da igreja, com o trabalho da igreja, porque o Espírito Santo nunca perde os olhos de você. O Espírito Santo está olhando para a igreja. E o Espírito Santo está admirando a igreja. Daqui a pouco eu entro no 1 Coríntios. Não se preocupe que eu não sou daquele pregador que lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto. Olhe para mim, igreja linda, amada. Ele está admirando a igreja. E a igreja inconsciente não sabe que ao servir, ela é servida pelo próprio Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, na figura de Eliezer, ele traz algumas coisas que vão exatamente caracterizar a identidade da igreja. Ele chega e ele faz o seguinte, vem aqui um pouquinho. Admirado com a igreja, a Bíblia diz que ele pegou um colar e colocou na fronte. Olhe para mim, adornou a igreja com colar. Porque ser cristão é ser a representação de Cristo, ou a reprodução de Cristo, no caráter, no ser, e na missão, no fazer. Então, esse colar que adorna a igreja representa nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo na igreja. E o caráter de Cristo na igreja está retratado em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Porque o Espírito Santo trouxe fruto para a igreja. E aí esse colar tem 9 pedras: amor, alegria, fidelidade, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A igreja tem o caráter de Cristo. Identidade da igreja: produzir fruto do Espírito, parecer com Jesus, ter o rosto de Jesus no brilho, o brilho de Jesus no rosto. Mas a Bíblia diz que ele colocou pulseiras, não é pulseira, fica com as mãos assim, pulseiras nas mãos. Na mão direita ele coloca uma pulseira na mão direita ele coloca uma pulseira com 5 pedras preciosas. Isso se chama ministério quíntuplo. Ele coloca na mão direita da igreja para exercer o trabalho. Ele coloca apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, na mão esquerda da igreja, ele coloca um colar com 9 pedras, chamado dom do Espírito Santo. Ele coloca na mão esquerda da igreja dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia.
Mas ele coloca na mão esquerda da igreja dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Mas nesse colar tem mais 3 pedras, dons de poder, cura, milagres e fé. E a igreja só está pronta, ela só tem identidade de noiva, ela só está preparada para casar com o Cordeiro, para ouvir o último toque do chofar, para ser arrebatada quando ela é reprodução de Cristo, no caráter, quando ela tem fruto do Espírito, mas quando ela tem ministério e quando ela tem dons. É por isso que a comunidade batista do avivamento precisa entender que ela tem uma identidade, e dentre essa identidade nós encontramos a atualidade dos dons do Espírito. Os dons do Espírito têm que se manifestar na igreja. Pode ir, muito obrigado. Igreja obediente. Agora, vamos aqui, irmãos, trabalhar esses versículos de 1 a 11 que nós lemos. A primeira coisa que Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios é que eles não podem ser ignorantes. Veja o versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais, diga, ignorantes. A ignorância é o ponto vulnerável para a fragilidade do cristão e da igreja. Porque se eu não sei qual é a minha identidade, se eu não sei qual é a minha posição em Cristo, se eu não sei quais são as armas que estão no arsenal para me utilizar contra o inimigo, se eu não sei utilizar as armas, eu posso fracassar. Não, o maior inimigo da igreja não é Satanás. Não. O maior inimigo da igreja não é a carne. Não. O maior inimigo da igreja não é o mundo. Não é o mundo. O maior inimigo da igreja não é o pecado. Qual é o maior inimigo da igreja, pastor? Ignorância. Ignorância espiritual. É por isso que Deus, na pessoa de Oséias, diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou poder? Não. O meu povo é destruído porque faltou santidade? Não. O meu povo é destruído porque faltou sabedoria? Não. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o grande problema é você não se deixar dominar pela ignorância espiritual. Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto. Corinto era o centro da filosofia grega da época. Além de ser uma cidade idólatra, prostituta, era uma cidade filosófica. Lá estavam os sofistas que convenciam pela sabedoria. Lá em Corinto estava e penetrando na própria igreja os chamados gnósticos, que diziam que salvação é você crescer nos conhecimentos ocultos dele. Quanto mais alastramento intelectual, mais santo e mais salvo você é. Então Corinto conhecia muita coisa, mas os irmãos de Corinto precisavam conhecer os dons do Espírito. Aí Paulo diz: não quero que a respeito dos dons vocês sejam ignorantes. E como é que nós podemos ignorar os dons? De 2 maneiras. Ignorar os dons rejeitando os dons ou não valorizando os dons. E hoje você há de convir comigo que existem muitas igrejas que ignoram os dons, no sentido de desprezar. Você sabe quem ignorar? O apóstolo Jurandir me encontra na rua, fala comigo, meu primo, meu amigo, que é acostumado a sentar na minha mesa, sentar na mesa dele, compartilhar vitórias e lutas, mas ele me encontra na rua e diz: primo, eu metido a besta, quero conversa com o Jurandir. Estou ignorando. Então existem igrejas que ignoram os dons do Espírito no sentido de desprezá-los, de desvalorizá-los. São chamados cessacionistas, que ensinam assim: o último apóstolo morreu, João, o Novo Testamento se completou, não há mais necessidade de dons. Isso é ignorância. Agora, tem os que ignoram quando extrapolam o limite dos dons. Se tem os cessacionistas, tem os hiperpentecostais. Irmão, os dons do Espírito são tão importantes que Paulo separou 3 capítulos aqui em 1 Coríntios só para falar sobre os dons. Capítulo 12, a classificação dos dons. Capítulo 13, quando ele vai falar do amor e dons, o equilíbrio dos dons. Capítulo 14, a normativa dos dons. Precisamos entender e
Não ignorar os dons no sentido de não extrapolar o limite. Porque para usar os dons tem que ter sabedoria. Eu tenho um amigo, pastor Joabe, né? Um mestre na palavra, muito pentecostal, né? Eu nasci dentro do fogo pentecostal, e ele também, né? Ele disse: vocês não acham que eu não sou do reteté? Eu também gosto do manto. Eu sou tão pentecostal que um dia eu estava tão cheio do Espírito Santo na igreja que deu uma frequeira, saí de barriga e arrastando no chão. Mas escute, o que é extrapolar o limite? Aqui em Corinto estava acontecendo isso. Daqui a pouco eu chego lá. Ele foi para uma igreja, dessas igrejas hiperpentecostais, que tudo é reteté, clama, sé e remefly, não tem Bíblia, não tem ensinamento. Porque o que traz o equilíbrio é a palavra. Aí presta atenção. Quando ele foi chegando na porta da igreja, o irmão já foi receber ele assim, ó. Aí pegou ele pela mão, levou para o púlpito. Era muita unção, muito poder. E ele começou a pregar a palavra, abrir a Bíblia. E o povo, Bíblia, o povo sabe o que é Bíblia? Pregando aí. Daqui a pouco, não fazia 15 minutos que o povo achava que não ia sair nada mesmo, aí começou a se virar um para o outro, jogar a cadeira para cima e lá vai, e virou aquela bagunça, e ele, como é um bagunceiro também, ele olhou para o amigo dele, para o pastor da igreja, e disse: rapaz, hoje eu não vou pregar não, vou entrar também. Aí se agarrou e começou a rir. Então diga: não ignore os dons, desprezando, mas não ignore os dons, extrapolando. Aí Paulo vai dizer aqui, irmãos, olha, veja só. Paulo vai dizer no versículo 2: vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, como eres guiados. Irmãos de Corinto, vocês estão vivendo em uma cidade idólatra, vocês eram guiados pela idolatria, vocês eram guiados por ídolos mudos. Ídolos mudos, você sabe, não preciso ser claro, você sabe o que é. Ídolo mudo não é só mudo. Ídolo mudo, é surdo, é cego e é imóvel. Eu vou mostrar para vocês aqui que os dons do Espírito estão classificados em dons de inspiração, em dons de revelação e em dom de poder. Inspiração, falam alguma coisa. Revelação, mostram alguma coisa. Poder, fazem alguma coisa. Ídolo mudo não vê nada. Ídolo mudo não fala nada. Ídolo mudo não faz nada. Não vê, não fala e não age. Paulo está dizendo: irmãos, vocês precisam ter cuidado para perceber, para falar de maneira correta e para agir de maneira correta. Porque vocês antes eram guiados por ídolos mudos. Então, o problema da igreja de Corinto, vocês eram guiados por ídolos mudos, mas agora vocês precisam entender que vocês servem a um Deus que é vivo. O Deus de vocês não é ídolo mudo. Ele é um Deus que tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem mãos e toca. Aí ele continua. E ele vai dizer que a influência da feitiçaria, que é irmã gêmea da idolatria, entra na igreja de Corinto para desequilibrar os dons, porque lá havia operações de dons, sim. Ele vai dizer que entra por causa da influência da idolatria e da feitiçaria, de maneira que estava acontecendo algumas coisas absurdas lá em Corinto. Ele vai dizer: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Jesus é anátema. Então, alguns, por causa do misticismo que estava dentro lá, estavam orando em línguas, sem ser línguas espirituais dadas pelo Espírito Santo, e na oração em língua, sem saber o que estava dizendo, por uma influência espiritual das trevas dentro da igreja, por falta do equilíbrio da palavra. E Paulo tem que resolver esse problema. Estavam dizendo: Jesus é amaldiçoado, Jesus é amaldiçoado. Anátema quer dizer um animal morto, podre. É isso que eles estavam dizendo com Jesus. Aí depois Paulo diz: mas ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí ele está falando de irmãos que tinham o equilíbrio dos dons, que eram usados pelos dons, e eram tão cheios do Espírito, que estavam prestes a morrer pelo Evangelho de Cristo. Porque não tem sentido Paulo dizer: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tem feiticeiro que diz Jesus é o Senhor, mas não estão cheios do Espírito Santo. Tem pessoas aí, fora que estão cheias de carcaça, mas dizendo: Jesus é meu Senhor, Jesus é o Senhor, não é pelo Espírito Santo. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que havia alguns irmãos que não negavam o senhorio de Cristo, mesmo na iminência de serem mortos, porque nesse período o César era conhecido como Deus, e era chamado Senhor Supremo, Kyrios, a palavra grega.
Aí 2 cristãos iam andando na rua, se encontravam, um olhava para o outro e dizia, Jesus Cristo é o Senhor. O outro dizia, Jesus Cristo é o Senhor. Aí um cristão e um pagão. Aí o pagão dizia, Ave César, César é o Senhor. Aí o cristão dizia, não, Jesus Cristo é o Senhor. Isso chegava aos ouvidos do César, e o que acontece? Ele podia perder a cabeça, degolado. Paulo está dizendo, quem está vivendo na dimensão do sobrenatural de Deus, jamais vai chamar Jesus de amaldiçoado, usado pelos dons do Espírito. E quem está vivendo na dependência do Espírito, e é cheio do Espírito, e é usado pelos dons, está prestes, se for preciso, a perder a cabeça, mas vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, depois que Paulo fala tudo isso na introdução, ele vai dizer, ele vai falar aqui, porque uma igreja completa é quando esses 3 itens acontecem, ele vai falar de dons, ele vai falar de ministérios, e ele vai falar de operações. Verso 4, ele diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diga comigo, há muitos dons. Nesse texto nós vamos encontrar a manifestação de 9. Dons, a palavra dom aqui no grego é carisma, quer dizer presente, dade. É por isso que Eliezer, na pessoa do Espírito Santo, como eu apresentei, traz presentes para Rebeca, a igreja. Carismas. E quem é responsável por distribuir dons na igreja? Porque os dons não são da igreja, não são nossos, são dele. Ele quem tem o controle dos dons. Diga, o Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui a ação da Trindade. Diga, dons, carismas. Diga, o Espírito Santo. Paulo diz a diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Agora, depois Paulo fala de ministérios. Se a palavra no versículo 4 é carismas, a palavra no versículo 5 é diaconai. Ministérios. Diaconai vem de diáconos. Ou ministro. Ministro quer dizer servo. A gente tem uma noção completamente diferente de ministro. Porque para a gente, ministro são os 11 do STF. Né? De terno e gravata, decretando leis e dizendo que mandam em todo mundo, no Brasil, no mundo, em todos. Os homens de toga, os ministros. Não, no contexto bíblico, ministro, irmão, é aquele que serve. Se os dons são o Espírito Santo que dá, veja aí, verso 5. Havendo a diversidade de ministério, mas o quem? Diga, o Senhor é o mesmo. Aqui está falando de Jesus. O Espírito distribui dons, Jesus distribui ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ministros do evangelho. Ministérios para servir a igreja, para edificar a igreja. Agora, nós temos dom no versículo 4, nós temos ministério no versículo 5, mas no versículo 6, há diversidade de operações. A palavra aqui é enesejato. E quem é que opera tudo em todos? Diga, Deus. Então a Trindade está envolvida na obra de consolidar a identidade da igreja. O Espírito Santo é responsável por consolidar a identidade da igreja, distribuindo carismas, dons. Jesus é responsável por consolidar a identidade da igreja, distribuindo ministérios, diaconai, os 5 ministérios, os dons ministeriais. E o Pai, Deus, é responsável por distribuir as operações. Você já ouviu alguém dizendo, eu tenho um dom de visão, tenho um dom de interpretação de sonho. Não existe na Bíblia dom de visão. Visão é o quê? Operação. Sonho profético é o quê? Operação sobrenatural. Então diga, a Trindade está envolvida na obra de consolidar a identidade da igreja, graças a Deus pelo Espírito Santo. Ele não deixa a igreja sem adorno, ele enfeita a igreja com os dons. Graças a Deus pelo Senhor Jesus, ele não deixa a igreja sem ministro, ele dá os 5 ministérios para a edificação da igreja. Graças a Deus pelo Pai, porque ele ainda está operando na igreja, as operações são dele. Então diga, graças a Deus pelo Espírito.
Diga graças a Deus por Jesus. Diga graças a Deus pelo Pai. Agora diga graças a Deus. Bem alto, graças a Deus. Porque eu sou a igreja. Onde está a igreja? A igreja aplaude, a igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja se move, a igreja recebe, a igreja anda no mover do Espírito. Terminando essa pequena introdução, vamos estudar agora sobre os dons do Espírito como parte da nossa identidade. Vamos lá. Paulo aqui vai classificar os dons em 3 categorias. Olhe para mim. Diga, dons de inspiração. Inspiração. Agora, essa palavra inspiração podia ser elocução. Quando você passa e fala inspiração, inspirar, você pensa em falar. Elocução, vem de locutor. Falar. Olha para o seu irmão e diga, dons de inspiração. Diga, de elocução. Diga, falar. Estão classificados em 3. Estão classificados em 3. Tem a ver com a fala, porque o Espírito Santo está falando. Quais são, pastor, esses dons de inspiração ou de elocução? Variedade de línguas. Está aqui no verso 10. A outro, operação de maravilha, profecia, variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. Tem a ver com a fala, porque Paulo está dizendo, vocês foram guiados por ídolos mudos, que não falavam. Agora vocês vão aprender a falar em linha com o Espírito Santo. Variedade de línguas. Por que variedade de língua? Porque há mais de um tipo de língua. E há língua que são dons do Espírito, e há línguas que são sinal de que você recebeu o batismo do Espírito Santo, e elas vão abrir o caminho para a manifestação dos dons. Então vamos trabalhar primeiro aqui, línguas para edificação pessoal. O que é a língua para edificação pessoal, pastor? É aquela língua que você recebe quando você foi batizado no Espírito Santo. A evidência de que alguém recebeu essa dádiva chamada batismo no Espírito Santo é orar em outras línguas. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas como o Espírito Santo lhes concedia. Isso aqui é um dom pessoal, vocal, para todo crente, para oração devocional. Essa língua é para edificação pessoal, que você tem que falar todo dia, toda hora e o dia todo. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar sobre isso. E aqui a gente acaba com o argumento dos cessacionistas, vou explicar a vocês. Hoje aqui a gente vai estar estudando mais a palavra do que uma pregação assim, porque não tem como, tem que parar, meditar, ruminar e entender. Veja o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Aí ele vai falar sobre essa língua. Porque o que fala em língua não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Em primeiro lugar, essa língua é uma linguagem sobrenatural e uma linguagem espiritual. Dizem os cessacionistas que essa língua aqui é idioma. Aí eu acabo com essa exegese cessacionista que é idioma, alemão, porque, ou inglês, ou francês, ou japonês, por quê? Porque para alguém falar inglês, irmão, precisa estar em espírito? Não, vai para a escola, estuda inglês, está falando inglês, precisa estar em espírito. Ele disse em espírito, fala mistérios. Se alguém fala inglês e está falando mistério, pode estar falando para o brasileiro, para o americano não está falando mistério. Visto que ninguém o entende. Agora, se eu falo inglês, o americano entende ou não entende? Se eu falo português, o brasileiro ou o português entende ou não entende? Se eu falo chinês, o chinês entende ou não entende? Entende. Mas Paulo está dizendo aqui que ninguém entende. Nem entende o homem, nem entende os anjos, nem entende o diabo. Paulo está dizendo, só quem entende é Deus. Então eu quero que você saiba, que você que foi batizado no Espírito Santo e pela primeira vez na sua vida, você falou em língua, irmão, você recebeu uma dádiva, um presente que você não pode desprezar. Uma dádiva celestial, uma linguagem particular, individual, um confidencial com Deus. Porque você está falando em hebraico, Bereshit bar Elohim, o diabo entende hebraico, está falando em hebraico.
Se eu estou falando em russo, Slava Bogo, o diabo está sabendo, está falando em russo. Se eu estou falando em grego, em aké, em rologos, cairologos, em prostotion, o diabo está falando em grego. Agora, se eu falo em línguas, ele diz, rapaz, isso não é grego, não é hebraico, isso não é japonês. E aí, essa oração em língua dribla Satanás, porque ele fica doidinho, buscando estratégia para retaliar o crente. Mas isso eu não entendo. Sabe por quê? Paulo disse, ninguém entende, nem homem entende, nem ninguém entende. Só quem entende é Deus. É ligação direta com o Pai. Irmãos, Paulo disse, não despreze as línguas. As línguas como sinal e para edificação própria são tão importantes que Paulo vai dizer o seguinte, ó. Quando eu oro em língua, eu edifico a mim próprio. Essa palavra edificar aí quer dizer recarregar, como se fosse recarregar a bateria de um carro. Quem aqui ia andando e o carro, uma vez, a bateria acabou? Levanta a mão, você que é. Rapaz, foi difícil. Se é numa ladeira, não tem problema. A bateria acabou, mas o carro desce. Empurra, ele vai descendo, vai freando lá, né? Agora, se é de subida, meu irmão, sem bateria ou sacrifício. Eu vinha na viagem, a bateria do carro arriou ali em Santo Antônio. Estava distante, aí a gente vinha do culto, aí foi que sacrifício, empurrando o carro, uma luta, meia-noite, a gente nessa guerra, a bateria arriada. Você liga, teco, 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 não pega. Quando eu deixo de exercitar a oração em línguas, eu corro o risco da minha bateria espiritual começar a descarregar. E como é que você nota que o crente está com a bateria espiritual descarregada? Porque ele deixou de exercitar. Paulo disse, edificar. Como é que você nota? José, oi Joaquina, hoje é terça-feira, e o que é que tem? O apóstolo disse que vai ter pregação lá, Comunidade Batista de Avivamento, e a Joaquina está com a bateria carregada, porque passou o dia todo orando em língua na expectativa, né? Pega fogo logo. Mas José, bateria descarregada. Aí vem no empurrão. Você vai para a igreja assim, você vai para a igreja assim. Bateria descarregada. Mas quando eu estou orando em línguas, essa capacitação sobrenatural, aí minha bateria está sempre carregada. Ticou na chave, vai embora. Olha para o seu irmão, cuidado com a bateria. Ora em língua, diga para ele, ora em línguas. Essa palavra edificar significa também construir uma muralha. A oração em línguas é um mecanismo espiritual para me proteger. Construir uma muralha. Às vezes o cliente está triste, problema em casa, problema no trabalho, problema na igreja, problema de todo tipo, ele está desanimado. Aí ele vem, aí se ajoelha aqui, mas ele é batizado no Espírito Santo. Aí começa, Senhor, aí ele começa a orar em línguas. Aí o que acontece? Vai se construindo uma muralha. Ele se leva, todo mundo, eu acho que você já teve essa experiência. Ele se levanta cheio, carregado. Ele chegou aqui abatido, triste, mas orou em língua. A muralha foi se construindo. Ele vai se levantando forte. Ele está cheio do Espírito Santo agora, de uma força sobrenatural. Ninguém pode ficar mais na frente dele. E as setas do inimigo, o inimigo joga a seta, joga a pedra, bate na muralha e volta. Porque Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Meu pai era batista tradicional, como aqueles de Atos 19, né? Lembra de Atos 19? Paulo chegou lá em Éfeso, aí tinha um pessoal lá na visão dos 12, mas no modelo tradicional. Aí Paulo chegou, foi assistir o culto lá, a célula. Aí olhou, rapaz, é alguma coisa diferente aqui, estou sentindo falta, esse povo muito tradicional, o que é que está acontecendo? Aí, minha gente, pessoal, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo? Em que sentido? O Espírito Santo? Sim. Oh, vocês foram batizados em quem? Não, nós somos batistas, fomos batizados no batismo de João. João Batista? Rapaz, João Batista estava só preparando o caminho, rapaz. Já morreu. Jesus também já ressuscitou, o Espírito Santo já veio. Vocês precisam receber o batismo do Espírito Santo. E como é isso? Fecha a porta aí para ninguém se escandalizar, que eu sou novo aqui, curva a cabeça. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos, a Bíblia diz, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí meu pai era discípulo batista, tradicional. 1967, porque a história da igreja caminha paralela à história de Israel. Jerusalém é tomada de volta
e torna-se de novo a capital de Israel. Guerra dos 6 dias. Acho que 10 países árabes cercam Israel. Israel sozinho vence os 10. Que aconteceu coisa sobrenatural lá. Um desses episódios, 10 soldados árabes se renderam a um soldado judeu. E quando foi entrevistar, ele disse: papai, como é que vocês 10 se rendem a um seu soldado? Ele disse: não, porque a gente veio lutar com o homem, mas do lado dele tem os gigantes, os anjos apareceram. E aí, queridos, quando houve essa reviravolta em 67, houve um mover que o apóstolo Jurandir bem sabe, o mover de renovação. Aí Jesus visitou a igreja batista, os batistas profetizaram, aí visitou os presbiterianos interpretaram língua, aí visitou os luteranos oraram por enfermos. Era um avivamento poderoso. E meu pai, jovenzinho, soldado da polícia, lá em Natal, sentado no banco do quartel, com um cantor cristão, o Inário Batista, e cantando: louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos assim. Aleluia, tua graça imploremos, amém. Ó, vem nos encher teu Espírito. Quando disse teu Espírito, é só o que o Espírito Santo queria. Veio sobre ele, ele começou a orar em língua. Ainda bem que ele estava sozinho lá no banco, escandalosamente orando em língua, ficou feliz da vida. O céu entrou no coração dele. No domingo ele chegou para o pastor Batista, aí disse: pastor, eu queria contar uma experiência e um testemunho. Pois não, irmão Soares, o senhor é daqui. Ele chegou no microfone, contou a história. Quando terminou, o pastor disse: irmão Soares, pelo amor de Deus, pode ser que não tenha sido de Deus. Ele disse: o que, pastor? Eu senti o céu dentro do meu coração. Saiu de lá e foi para uma igreja que cria nos dons do Espírito Santo. Quando eu nasci, ele já era diácono e eu já nasci dentro do fogo. Por isso, eu ainda sou pentecostal, embora que não sou tradicional. Dê um aplauso a Jesus. Variedade de línguas, Paulo. Variedade de línguas, irmão de Coríntios. Que é isso? Primeiro, língua para edificação pessoal. Você recebe quando você é baseado no Espírito Santo e fica em você. E você pode orar todo dia, toda hora e o dia todo. E quanto mais você ora, mais você é edificado, mais a bateria é carregada. Agora, você sabe que variedade é mais de uma. Paulo vai falar de línguas como sinal para o incrédulo. Está aqui, ó, no versículo 22 do capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os infiéis, mas não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é um sinal para não para os fiéis, mas para os infiéis. Paulo está dizendo que as línguas, e aqui ele está falando de outro tipo de língua, que quando se fala variedade, é variedade, então ele está falando de outro tipo de língua como sinal para o incrédulo. Como assim, pastor? É o que aconteceu em Pentecostes. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa palavra línguas em Atos 2 e 4 é glossolalia, que é uma língua, não é idioma, é uma língua sobrenatural. Mas lá no final do versículo diz que estava lá partos, elemitas, egípcios, vou contextualizar, brasileiro, árabe, chinês, japonês, estava aquela multidão e os discípulos cheios do Espírito Santo orando em línguas, e de repente a Bíblia diz que quando o que eles estavam falando chegava no ouvido do americano, o americano escutava, ele estava falando a língua sobrenatural, o americano estava escutando em inglês, porque ali já é outra palavra, ali é xenonalia. Eles diziam: não são judeus todos esses, como é que a gente ouve falar na nossa língua, ali, xenolalia, que é idioma. Então eles falavam em glossolalia, numa língua sobrenatural, que o Espírito Santo dava, e chegava no ouvido do camarada no idioma. Aí ele estava lá orando em línguas, e o cara estava ouvindo ele dizer: Deus é grande, Jesus é o Senhor. E ele disse: rapaz, esse povo é todo judeu, como é que estão conseguindo falar no nosso idioma? Língua como sinal para o incrédulo. Que acontece hoje na atualidade. Eu tenho um amigo que é judeu. Ele não cria na manifestação dos dons. Até que ele foi para um culto pentecostal. E quando chegou lá, tem um irmão, apóstolo Jurandir, semi-analfabeto. O irmão abriu a boca, começou a glorificar a Deus. Ele ouviu o irmão falando em hebraico. Ele disse: rapaz, esse irmão mal sabe falar português. Como é que ele está falando em hebraico? Eu digo: o que é que ele falava, Inácio? Ele engrandecia Deus, dizia que Deus era bom. Aí tem outro amigo chamado pastor Daniel. Ele disse que presenciou. Eles estavam num culto pequeno de oração. E tinha um irmão lá também, muito simples, semi-analfabeto. E daqui a pouco o irmão apontou assim para a porta da igreja e começou a falar em línguas.
E eles viram alguma coisa, bater e alguém saiu correndo. Quando olharam, o padre da igreja, da igreja católica, o irmão estava falando em latim, falando em línguas, e o padre ouvindo em latim, denunciou a vida do padre, e o padre saiu correndo com medo, porque Paulo disse variedade de línguas e a língua como sinal. Agora, dentro da variedade de línguas, nós temos língua para edificação pessoal, língua como sinal para o incrédulo, e nós temos língua para interpretação. Capítulo 14, 1 Coríntios, verso 13, Paulo diz: pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Essa língua aqui, não é a língua que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo, não é idioma, é uma profecia, uma palavra para alguém em outras línguas. E aí precisa de um intérprete. Então eu estou aqui, daqui a pouco eu começo a liberar uma palavra para Jurandir, em outras línguas. Aí a pastora Eva recebe a interpretação, que não é tradução, é interpretação. E eu estou falando em outras línguas, ela interpreta em português e é uma profecia. É como se eu tivesse 2 moedas de 50 centavos. Uma é a profecia em línguas. A outra moeda de 50 centavos é a interpretação em português. Quando eu junto língua com interpretação, equivale à profecia. Amém? Por isso que Paulo está dizendo variedade de línguas. E por isso que Paulo diz, falam todos em línguas, interpretam todas. Que tipo de língua que Paulo está falando? Língua para interpretação. Então diga comigo, língua para edificação pessoal está em mim. Diga, eu oro para me edificar espiritualmente. Diga, língua como sinal, é quando eu oro em língua e a pessoa de outro idioma entende o idioma dela. Agora, língua para interpretação, diga, língua para interpretação. É quando você libera uma palavra profética em outra língua e alguém vem para interpretar. Agora, dentro da categoria dos dons, nós temos dom de inspiração, línguas, variedade de línguas, e nós temos o dom de profecia. O que é a profecia? É uma expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido. Quando alguém vai profetizar, se eu vou profetizar para Jurandir, eu vou profetizar em português para o Jurandir. Então, o que é a profecia? Uma palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo que eu vou liberar na língua que a pessoa entende e ela vai receber. A palavra no original hebraico para profetizar é sair fluindo, borbulhar. No grego é ser porta-voz, falar em nome de outro. Agora diga para o seu irmão, profecia não é profetada. Paulo diz que todos podem profetizar, não diz que todos podem dar profetada. E a gente está aprendendo, viu? Por isso que em 1 Coríntios 14, veja aí, 14, no verso 30, Paulo diz, mas se outro estiver sentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então diga de novo, profecia não é profetada. O que é profecia? Uma palavra que Deus coloca no meu espírito de forma sobrenatural e eu libero na linguagem que a pessoa vai entender. Isso é profecia. É o borbulhar de Deus, é ser portador de Deus nesse aspecto. Porque tem muita coisa por aí que brilha, parece que é ouro, mas não é. Por isso que, escute só, é por isso que desses movimentos hiperpentecostais sem a Bíblia, sem a instrução da palavra, estavam numa vigília lá os irmãos de um monte, e quando foi 1h da manhã, o irmão botou o chapéu dele assim em cima do toco, né? Tradicional, reverência a Deus. Aí veio um desses profetas de profetada, e quando viu assim, o chapéu no toco, aí foi marchando em direção ao toco. Aí chegou, botou o dedo e disse, meu servo, esse que eu falo contigo. Aí o irmão veio com ele e disse, meu irmão, isso aí é um toco. Ele disse, eu sei, é um toco, ninguém dá nada por ti, meu servo, mas para ti te digo hoje, farei de ti uma árvore frutífera. Para que profecia, pastor? Tem gente que acha que profecia é fazer casamento, desfazer casamento, dizer o futuro, desfazer o futuro. Não. A profecia bíblica, segundo Paulo, tem 3 propósitos. Primeiro, edificar. Segundo, consolar. E terceiro, exortar. Ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza, fala para edificação, exortação e consolação. Edificar. Tem gente que profetiza amaldiçoando. Está edificando em quê? Está construindo o quê? Está levantando a pessoa em quê?
consolar. A pessoa chegou na igreja quebrado, triste. Deus usa alguém numa palavra profética para consolar. Exortar, que é trazer para junto. Aqui no texto. Então nós temos profecia, que não é ministério profético. Nem todos que profetizam são profetas. Fulano e tal ali não é profeta porque profetizou, não. Paulo disse que todo mundo tem que profetizar na igreja. Paulo disse, eu quero que todos vocês profetizam. Paulo disse, ore para profetizar. Profetizem um após os outros. Uma coisa é você ter o dom de profetizar nesse sentido, de exortar, consolar, edificar. Outra coisa é você ter o ministério profético, lá de Efésios 4:11. Porque Deus chamou uns para apóstolos, outros para profeta. Profeta é o que confronta o pecado, é o que aponta para o futuro. Paulo chega lá na igreja da casa de Filipe e diz que tinham lá as filhas de Filipe, todas profetizavam, mas disse que elas eram profetisas. Mas de repente chegou Ágapo, que tinha um ministério profético. Aí Paulo disse, não, isso aí é profeta. Isso aí profetizou que havia uma fome e veio. Esse aí pegou o meu cinto, me cingiu com o cinto e disse, ao homem que pertence a esse cinto lá em Jerusalém, vão prendê-lo. Esse aí tem. Então o ministério profético é diferente, né? Eu me lembro de um pastor chamado J.P. Colenda, que tinha um ministério profético e viu o futuro. E um dia ele estava pregando na igreja e de repente ele parou de pregar, veio uma unção especial. Isso era na Segunda Guerra Mundial. Os irmãos que estavam lá, que presenciaram, depois falaram isso aí, né? E ele começou a dizer, a Alemanha vai fazer isso, isso, isso. Os Estados Unidos vai fazer isso, isso, isso. A Rússia vai fazer isso, isso, isso. O Japão. E os irmãos ficaram admirados, mas será que vai? E quando aconteceu do jeito que ele falou, os irmãos entenderam, é o ministério profético. Então, dentro dessa categoria de dons espirituais, queridos, todos nós somos chamados a profetizar nesse aspecto. Nem todos são profetas, mas todos são chamados a profetizar. Profecia, e a gente vai entender aqui que os dons não são de ninguém, os dons são do Espírito e servem para edificar o corpo, para equipar a igreja. Então diga comigo, dons de inspiração. Diga, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Falam alguma coisa. Agora nós vamos para a segunda categoria, que são os dons de revelação. Esses aqui mostram alguma coisa. Se os de inspiração falam, os de revelação mostram. E o que é que nós temos aqui? Nós temos primeiro a palavra de conhecimento, que é um fragmento da onisciência de Deus. Está relacionado ao presente. Como é que a palavra de conhecimento se manifesta? Muitas vezes através de uma visão, que é uma operação. Lá está Ananias orando lá, Deus poderoso, coisa boa te adorar. Aí ele tem uma visão. Quando a visão dele espiritual se abre, aí ele vê Saulo de Tarso orando lá na casa de Judas, 3 dias jejuando, orando. Aí o Espírito Santo vai lá, impõe a mão sobre ele e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou. Aí ele diz, mas Senhor, eu sei quem é esse Saulo, é o perseguidor da igreja. Vai lá que ele é um vaso escolhido. Aquilo é uma palavra de conhecimento. Ananias se levanta, vai lá na rua direita, chega na casa de Judas, aí chega lá, logo, quebra logo o preconceito, não quer saber se Paulo era perseguidor, que era irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco. Como é que ele soube? Na palavra de conhecimento. Me enviou para que recuperes a vista e sejam cheios do Espírito Santo. Quando diz Paulo é cheio do Espírito Santo, as escamas caem. A palavra de conhecimento em atuação. Eu tinha uma tia que faleceu há 2 anos atrás, 1 ano atrás, chamada Berna, e ela não podia engravidar. Toda vez que ela engravidava, ela perdia o bebê. Que ela tinha uns miomas no útero ali, complicação, e os médicos disseram, olha, não tem jeito, se quiser ter filho, adote. E um dia, 5 horas da manhã, eu estou orando, o Espírito Santo abriu meus olhos espirituais, eu vi o útero da minha tia, e vi um feto ali no útero dela, um bebê se formando, e Deus disse, agora repreenda a enfermidade, e eu repreendi a enfermidade ali, na minha casa de joelho no Natal. Resultado, minha tia engravidou, teve uma menina abençoada, minha prima Micaela. O que é isso, pastor? A palavra de conhecimento em atuação. Paulo disse a um pelo Espírito, porque o dom do Espírito é dada a palavra de conhecimento. Agora, a palavra de conhecimento pode se manifestar por uma percepção. Jesus conversando no poço de Jacó com a mulher samaritana.
E a mulher batendo papo, essa água, não sei o que, tal. Eu disse, não, rapaz, eu tenho uma água que se você beber nunca mais você vai ter sede. Eu disse, então eu quero essa água. Vai lá, vai buscar o teu marido e vem cá. Marido? Não tenho marido não. Jesus disse, você disse bem, mulher. Você teve 5, agora você está com um dos outros. O que tem não é seu. O que é aquilo? Palavra de conhecimento. Jesus não teve visão, uma percepção no Espírito de Jesus. Aí eu estou pregando numa quarta-feira e o Espírito Santo se move, eu estou orando e vem o baterista dito. Quando ele vem, o Espírito Santo disse, ele está sentindo uma dor no braço direito há 15 dias, vai lá, ore. Aí ele chegou, Cléo, fora que eu disse, não precisa dizer nada. Em nome de Jesus, procura a dor. Ele disse que já tinha passado 15 dias, tinha tomado tudo quanto era remédio. Procurou a dor da manhã. Até hoje a dor não voltou. O que é isso, pastor? A palavra de conhecimento em atuação. Paulo disse, a uns pelo Espírito é dada a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Depois Paulo vai falar palavra de sabedoria. Veja, palavra de conhecimento tem a ver com o presente. Palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. É Deus mostrando o futuro. Que pode mostrar através de um sonho, através de uma visão. Tem exemplo bíblico, pastor, tem José. José disse, eu vejo o sol, a lua, as estrelas. José se viu no governo do Egito 14 anos antes. 14 anos depois se cumpriu a palavra de conhecimento. Agora está Daniel andando na Babilônia, tranquilo, aí vai dormir. Quando ele dorme, aí Deus dá uma palavra de sabedoria, mostrando o futuro. Um sonho. Daniel vê um leão alado. Depois o leão com coração de homem. Depois o leão deixa de ser leão. E Daniel fica olhando, meu Deus, que daqui a pouco aparece um urso. Forte, com 3 costelas no dente, que representava a Líbia, Egito e Síria. E Daniel, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco aparece um leopardo, com 4 cabeças, 4 asas. E ele, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco aparece um animal diferente, com dente de ferro e tal. Aí Daniel acorda, aí o Espírito Santo diz, rapaz, isso aí é o futuro. Isso aí é Babilônia, Medopécia, Grécia e a Roma Antiga. O que é isso? A palavra de sabedoria em atuação. O Evangelho, o Apocalipse, por exemplo, a revelação do futuro, palavra de sabedoria. Olha, eu tinha 17 anos de idade, magrinho, evangelizando, ganhando almas. Aí um dia Deus me deu uma palavra de sabedoria sobre o futuro, que eu não sabia o que era aquilo. Eu estava evangelizando um homem, e eu vi isso na revelação. Ele era alcoólatra, esse homem. Até hoje ele não bebe mais, se libertou. E naquela revelação, eu vi uma serpente grande rodeando aquele homem, quebrando todos os ossos dele. Eu me aproximava dele, quando eu coloquei a mão, a serpente soltou. Naquele momento, irmãos, eu me via nas ruas da minha cidade, a cidade completamente no escuro. Mas quando eu olhava, eu tinha uma lanterna na minha mão. E a luz daquela lanterna era um diamante gigante, que quando eu focava assim, as trevas iam embora. Daqui a pouco eu me vi em cima de uma montanha, 18 horas, um pedestal, e as multidões chegando, eu não sabia o que era isso. Aí o irmão Cláudio, que deu uma palavra de conhecimento a ele me conheceu antes de me conhecer. Como assim, pastor? Quando eu conheci ele, é Bahia Formosa, ele disse, eu te conheço. Você me conhece de onde? Ele disse, eu sonhei com você, do mesmo jeitinho, eu nunca tinha me visto. E aí nós ficamos amigos, vamos fazer uma vigília lá em casa. E ele disse, Cleófas, estou vendo uma igreja, um púlpito sem pastor, assuma a igreja. Eu tinha 17 anos de idade, irmão. Eu pensava nunca em ser pastor. Agora, a palavra de sabedoria dele, casada com a palavra de sabedoria que Deus tinha me dado. Futuro. Hoje Deus está provocando um avivamento na minha cidade. Cidade que tinha uma igreja, tem 12 hoje. E eu tenho visto a lanterna de Deus, a luz de Deus focando. Hoje a igreja que eu sou pastor é uma das maiores igrejas da cidade. O prédio que nós construímos lá é o mais sofisticado da cidade. Aí Cláudio veio me visitar outro dia, quando chegou, que viu a estrutura física da igreja, o clima espiritual. Ele disse, Cleófas, no microfone, eu estou perplexo. Mas aí, lembra da visão naquele dia? Aqui está a igreja, porque Deus é aquele que revela o futuro. Então vamos entrar na rota dos dons do Espírito, comunidade batista do avivamento. A tua identidade é se mover nos dons do Espírito, é variedade de línguas, é profecia, é interpretação de línguas, é palavra de conhecimento e é palavra de sabedoria. Deus quer mostrar o futuro de Pedro Velho a essa igreja, e eu profetizo que é um futuro de glória.
aplauda e glorifique, glorifique e aplauda, glorifique e exalte, exalte e engrandeça, engrandeça e magnifique, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Agora, dentro dessa categoria de dons de revelação, nós temos discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É você ver no mundo espiritual qual é o espírito que está atuando, porque tem 3 espíritos atuando no mundo: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do diabo. Como é que eu vou saber se é o espírito do homem que está atuando ali? Como é que eu vou saber se é o espírito do diabo? Como é que eu vou saber se é o espírito de Deus? Discernimento de espírito. Deus dá o raio-x, né? Kennedy Hagin conta uma experiência que ele chegou numa igreja e quando ele entrou, ele viu um macaquinho agarrado no coração de um homem. E ele olhou assim e disse, quando olhou o macaquinho, disse: eu não vou sair daqui. Ele disse: vai sair daqui agora em nome de Jesus. Que o macaquinho pulou do coração, não foi embora. Aquele demônio foi embora. O que é aquilo? Discernimento de espírito. Agora eu estou num culto de manhã orando, pouca gente. O Espírito Santo toma conta, começa a orar em línguas. O Espírito Santo diz: vai impor as mãos sobre aquele rapaz ali, para ele ser baseado no Espírito Santo. Quando eu toquei nele, ele caiu para trás, orando em língua fluentemente. Orou em língua, se levantou. Quando ele se levantou, disse: diga a ele, continua orando. Quando ele disse continua orando, ele caiu para frente de novo, orando em língua. Aí lá atrás começa a manifestação. E eu digo: meu Deus, é de Deus. Deus, o Espírito Santo vai lá e expulsa. Cheguei lá perto do rapaz, coloquei a mão no coração dele. O coração dele estava quase saindo pela boca. Repreendi, o rapaz foi liberto. Se tornou um obreiro na casa do Senhor, um homem de Deus. O que é isso, pastor? Discernimento de espírito. Diga uns. Pelo mesmo espírito é dado discernir. É o que aconteceu com Paulo. Paulo está entrando em Filipe e vem uma mulher atrás de Paulo gritando, ó, de Paulo e de Silas: esses homens aí que vos anunciam o caminho da salvação são filhos de Deus Altíssimo. E Paulo, achando aquele negócio esquisito, Silas não dizia nada. Esses aí são filhos de Deus Altíssimo. Quando insistiu, o Espírito Santo disse: isso é demônio, Paulo, isso aí não é de Deus não. Aí Paulo se levantou: demônio de adivinhação, eu te repreendo. A mulher caiu, se levantou. Foi que houve? Você estava possuído por um espírito de adivinhação. Porque para cada dom do espírito tem uma imitação do diabo. Para profecia tem adivinhação. Palavra de conhecimento tem adivinhação, né? E a gente precisa de quê, pastor? Discernimento de espírito, para não deixar o fogo estranho entrar no meio do arraial. Amém, queridos? Vamos começar a terminar para a gente orar, né? Porque o que a gente quer é fluir desses dons. E dons são dádivas, presentes de Deus para a igreja. Quem é crente aqui? Então você é um terreno fértil para ser cheio do Espírito Santo, orar em línguas hoje, ser batizado hoje, ser usado nos dons de Espírito, dentro do equilíbrio da palavra. Posso ouvir um amém dessa igreja abençoada? Vamos terminar agora falando sobre a terceira categoria dos dons, que são dons de poder. Diga: dom de inspiração, falam alguma coisa. Diga: dom de revelação, mostram alguma coisa. Diga: dom de poder, fazem alguma coisa. Dentro dessa categoria, Paulo diz fé. Que fé é essa? Porque existem vários tipos de fé. Existe a fé salvífica, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você está no culto, o pastor está pregando, você levanta a sua mão, responde com fé ao apelo, você foi salvo. Fé salvífica, não tem nada a ver com dom, que Paulo está falando aqui. Existe fé como fruto do Espírito, fidelidade. Existe a fé que Paulo falou em Romanos 12, que Deus distribuiu a cada um, segundo a medida da fé. Agora existe a fé como dom. Aqui é uma fé, irmãos, que extrapola o limite da razão. Esse dom de fé pode se manifestar através de ações sobrenaturais. Preste atenção aqui. Isaac, rapaz, o que é que está fazendo aí? Estou preparando meu roçado. Tu sos doido, faz 5 meses que não chove. A meteorologia diz que daqui a 5 anos não chove. Não quero saber não. Isaac, estou preparando meu roçado. Daqui a pouco está Isaac lançando a semente de milho, de feijão, de cevada. E o povo Isaac é doido, ô cabra doido. Isaac vai dormir tranquilo. Irmãos, a Bíblia diz que não choveu. Quando foi no outro dia,
Todo mundo os olhos arregalados porque tinha nascido feijão, milho, cevada e tudo quanto ele plantou no terreno dele. E a Bíblia diz, Isaac semeou pela fé. E quando você age pela fé, o sobrenatural acontece nesse nível de fé. Aplauda Jesus. Ações sobrenaturais. Isso é loucura, irmão. Semear no meio da seca e nascer. Isso aconteceu. Atualmente, quem já assistiu aquele filme O Fazendeiro e Deus, eu já ouviu falar. O cara plantou batata no seco, não choveu, quando ele abriu, quando foi, as batatas nasceram. Essa fé é sobrenatural para você enfrentar o perigo em tranquilidade. Daniel, oi, já viu o decreto do rei? Qual é? Isolamento total. Que decreto é esse? Ninguém ora durante 30 dias. Só ora ao rei. É mesmo. Aí Daniel foi para o quarto dele, abriu as portas para o lado de Jerusalém, levantou as mãos e os cameramen lá. Rapaz, desobedeceu o decreto do rei. E qual é a sentença? Cova de leões. Aí o rei, amigo de Daniel, caiu na emboscada. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Daniel lutou, né? Joga na cova. Aí joga Daniel. Brá, o leão é feroz. E o rei ficou sem dormir orando por Daniel. Quando é no outro dia, o rei corre e diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se acaso que o Deus a quem tu temes e amas tenha te livrado dos leões. Aí lá dentro da cova aquela voz, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. O que é isso, irmãos? Dom de fé, meu irmão. Ele estava lá no meio do leão, os leões rugindo. Aí o leão dizia, homem, devora logo, não posso não. O anjo já botou a mão na minha juba aqui 2 vezes, não posso fazer nada com esse homem não, esse homem é espiritual demais. Agora, Daniel, você acha que Daniel foi tremendo de medo, meu Deus? Daniel entrou na cova tranquilamente, porque o dom de fé em operação. Aí Sadraque, Mesaque e Abidênego, Nabucodonosor brabo. Vão adorar a imagem? Adoramos não, rei. Se não adorar, vai para o fogo. Pode jogar, se Deus quiser nos livrar no livro. Aí jogaram os 3. Pá, e Nabucodonosor, vamos ver tostar agora, vamos ver derreter. Daqui a pouco Nabucodonosor. Vem cá, a gente não jogou 3 homens? Jogamos. Tem 4 ali no meio, no fogo, andando e passeando no meio do fogo. Parece ar-condicionado, não tem calor, nem cheiro de fogo. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. O quarto está no meio da fornalha. O que é isso, hein, irmão? O que é que leva eles a entrarem na fornalha tranquilamente? O dom da fé. Aí meu apóstolo Rinaldo está vindo de Fortaleza no carro dele, uma blitz de bandido, preste atenção. Cercaram o carro, colocaram a arma em cima e dispararam o carro. E ele diz, de repente, o dom da fé em operação, aquela paz. E ele foi lentamente dirigindo o carro. E o ladrão para o carro. E ele ora, para o carro. Lentamente foi embora. E está vivinho da Silva, não foi assaltado, não morreu. O que é isso, hein, pastor? É o dom da fé em operação. A uns pelo Espírito é dado a fé, irmãos. Proteção sobrenatural. Esse dom da fé é o agir sobrenaturalmente. Agir sobrenaturalmente. Mauro Cerulo chegou por um paralítico e disse, solta as muletas. Aí o paralítico disse, eu tenho medo. Ele puxou as muletas e empurrou o paralítico. E o paralítico ficou andando. Ninguém faz isso da cabeça, não. Só faz se for movido por essa fé sobrenatural. Lá está Paulo pregando. E Paulo se prolongou até meia-noite, que eu não vou fazer isso, né? Talvez não tenha no nível de fé de Paulo, se alguém cair da cadeira aí. E Paulo pregando, daqui a pouco, pum! Eu que não deu valor à pregação de Paulo caiu. Aí desceram todo mundo aperreado, rapaz, eu que morreu. Aí Paulo, sem perder a elegância, lá vai Paulo tranquilamente. Estava no 3º andar, desce o 1º andar. E o povo, rapaz, Paulo é doido, olha como Paulo está tranquilo. O cara caiu na pregação dele, quebrou o pescoço. Desce o 2º andar, desce o 3º andar. Aí Paulo se abraça, se inclina, se abraça com o menino. Rapaz, não se preocupe não.
a alma dele está nele. Ele tinha morrido? Tinha, mas Paulo estava cheio da vida de Deus e da fé de Deus. Quem está cheio da vida de Deus, quando abraça o morto, a vida de Deus passa por morto. Deus abriu os olhos, se levantou e ele, Paulo, subiu e pregou até amanhecer o dia. O que é isso? É o dom da fé em operação. É Jesus, irmãos, diante da sepultura de Lázaro com 4 dias de morto. Putrefação, decomposição. O que é isso? Corpo podre, os pedaços caindo. E Jesus dizendo tirar a pedra, e o povo está doido. Tirar a pedra, está fedendo, mas Jesus tinha o dom da fé, movendo-se no dom da fé. Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco, ó. Mas não estava morto, mas está vivo. Por quê? O dom da fé em operação. Eu tenho fé, rapaz, isso aqui não vai cair não. Se preocupe não, Deus está no controle de tudo. Smith Wigglesworth foi um homem de Deus muito poderoso. Ele chegou na casa de um bispo anglicano que tinha as 2 pernas amputadas. O Espírito Santo disse: vá lá no quarto dele e diga que amanhã de manhã ele vai lá na sapataria comprar um par de sapatos. Ele chegou e disse: bispo, amanhã de manhã, seu primeiro compromisso, ir na sapataria comprar um par de sapatos. Disse pela fé. O bispo disse: é doido. Não viu que eu tenho as pernas amputadas? Quando o bispo estava dormindo, o Espírito Santo disse: obedeça, meu filho, que ele se moveu por fé. Quando foi no outro dia, o bispo na cadeira de roda, anglicano, chegou lá na sapataria e disse: vim comprar um par de sapatos. Aí o homem olhou assim, pensou que ele era doido. O senhor tem algum problema? Ele disse: não, meu número é 38. O cara, por respeito, trouxe os pés de sapato, o par de sapato. Quando ele foi colocando o sapato, as pernas foi crescendo sobrenaturalmente. O que é isso? O dom da fé em operação. Isso é loucura, isso é absurdo, mas isso é a verdade bíblica. Primeiro, dom da fé, nesse nível. Segundo, dons de curar. Isso aí no ministério de Jesus era. A Bíblia diz que o pessoal se lançava para tocar no talito de Jesus, porque era fluindo cura. Como vocês sabem, deixa eu contar algumas experiências minhas. Eu tenho um sobrinho chamado Rafael, muito inteligente. Ele tinha 8 anos. E aí ele foi acometido de uma pneumonia bacteriana e entrou água na pleura. E aí a preocupação, eu fui visitar no hospital, ungi, menino de fé. Ungi e voltei. 2 dias depois o médico disse: aconteceu algo inusitado. Não tem pneumonia mais, não tem água na pleura. O que é isso? Isso aí se chama o dom de cura em operação. Note que Paulo diz dom de curas, não é de cura no singular, é de dons de cura, de dons no plural. Por quê? Há pessoas que Deus usa só para coluna. O cara chegou, tem alguém para quando orou, coluna, volta ao normal. Outros são dirigidos pelo Espírito para orar em outro nível de cura. Mas para terminar, irmãos, Paulo vai dizer operação de maravilhas, porque eu não vou tocar mais, porque o ministério de Jesus em cura e em operação de maravilhas são grandes. Mas operação de maravilhas é além de uma cura. Uma cura curou uma coluna, uma dor de cabeça, um braço destravou, uma cura. Mas o milagre é outra coisa. A operação de maravilhas é aqui. Pedro e João vão subindo junto ao templo. Aí está o paralítico lá, olhando para receber um dinheiro. Aí, não, irmãolinha, pelo amor de Deus, para o paralíticozinho. Aí Pedro: rapaz, hoje eu estou liso, isso. E tu, João, não tem nada não. Aí Pedro disse: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. Aí o paralítico levanta e anda. Como assim? Ele pegou na mão, e a Bíblia diz: o paralítico pulou, os joelhos e os artelhos, e a Bíblia diz que ele saiu pulando, saltando e glorificando a Deus. Isso é o quê? Isso chama operação de maravilhas, queridos. Eu cheguei na casa de uma irmã, vou contar algumas experiências e nós vamos orar. E ela disse: pastor, ore aqui por minha filha, ela teve um problema no ouvido, foi fazer uma cirurgia, ela está surda desse ouvido aqui. Eu orei, uma oração muito simples, confesso, irmão, não senti aquela coisa explosiva, não, orei simplesmente. Fui embora. Depois a irmã se afastou da igreja, esposo dela, eu não soube mais de notícia. Outro dia ela estava contando testemunho que ela voltou para a igreja, dizendo na igreja: pastor, naquele dia que o senhor orou por minha filha,
Ela foi completamente curada, ela está ouvindo perfeitamente do ouvido, sem nenhuma intervenção cirúrgica, sem nada, porque Deus ainda opera maravilhas. Eu tenho uma irmã, uma discípula chamada Betinha, Elizabeth, ela mora em Goianinha. Ela sofreu um acidente de ônibus, eu estou encurtando, e as ferragens bateram nos ovários, nos úteros dela, danificaram tudo. E fez tratamento dos melhores especialistas aqui do Rio Grande do Norte e tal. Os médicos chegaram para ela e disseram: se quiser engravidar, adote o menino, você não tem possibilidade de engravidar. Um dia eu estou pregando na igreja e falando que Abraão olhou para as estrelas e começou a contar as estrelas, e cada estrela era um milagre na vida de Abraão. Ela sentada no banco, o Espírito Santo disse: até hoje você lutou com as suas forças, agora você vai deixar eu agir na sua vida. Ela colocou a mão na barriga e disse: assim como Sara riu quando Isaac nasceu, eu vou sorrir, o milagre vai acontecer. 15 dias depois ela engravidou. Quando ela estava perto de ganhar o menino, se complicou a situação por causa dos problemas que ela teve, e o marido dela orou chorando. Eu disse: coloca a mão, você é sacerdote, coloca a mão no ventre da sua esposa, vai dar tudo certo. Oramos. O que é que acontece? Ela teve um menino. Quando ela foi perguntar: pastor, a gente queria botar o nome do menino é Isaac. É um milagre. No dia que eu fui apresentar Isaac na igreja, eu preguei sobre o filho da promessa. E eu peguei Isaac, recém-nascido, e comecei a andar com Isaac nos braços, e eu dizia assim: irmãos, a promessa se cumpriu. Isaac, o sorriso de Deus, e o povo olhava para Abraão e dizia: olha, o velho Abraão não estava doido não, ele tem um sorriso nos lábios. Isaac é sorriso, ele tem um sorriso. Quando eu disse isso, irmãos, o menino começou a gargalhar nos meus braços. Começou a gargalhar. Eu disse: igreja, está pensando que isso aqui é coincidência? Isso é unção de alegria que Deus vai derramar nessa igreja. Depois daquele dia, 7 irmãs que não podiam engravidar, engravidaram, porque o dom de operação de maravilhas continua atuando na igreja. Estavam ungindo as casas. Quem está fazendo a campanha, cheguei na casa do irmão Charles, está aí, o sobrinho dele, de Fábio, Jonatas. Ele tinha um olho cego. O médico disse: pode tratar do olho melhor, porque esse aqui não tem jeito, ele só via um buraco. E naquele dia nós estávamos orando, o Espírito se moveu, a operação de milagres estava presente ali. Nós tocamos o olho dele, oramos. Ele voltou para o médico, quando chegou lá: o que foi que aconteceu? Esse olho aí está melhor do que o olho que não foi feito tratamento nenhum. Até hoje ele enxerga direitinho dos 2 olhos, porque os dons de operação de maravilhas continuam atuando na igreja. Dê um aplauso a Jesus. Vou contar 2 experiências e termino. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, ore por minha perna, porque o cachorro mordeu minha perna. Eu já coloquei medicação e está inchando. Não sabia de nada, nem ela sabia. Eu orei pela perna da irmã. Ela foi para casa. No outro dia ela chegou com um dente de um vidro. Pastor, olha o que saiu da minha perna. E o que foi isso? O dente do cachorro tinha atorado na minha perna. Quando eu cheguei em casa, depois que o senhor orou, a perna expeliu o dente para fora. Isso não acontece normalmente. O que é isso, pastor? Dons de operação de maravilhas atuando na igreja. Dê um aplauso a Jesus, se alegre com isso. Sexta-feira retrasada, uma irmã estava contando um testemunho, que ela estava num culto, e na hora da oração ela colocou a mão no seio e sentiu alguma coisa. Quando foi olhar, era um tumor, tamanho de um limão, não sei o que ela disse. Foi no médico, o médico disse: olha, isso aqui é um tumor, a gente vai fazer biópsia e tal, para ver se tem cirurgia. E aí ela ficou triste, mas ela foi para o culto, e um dia a gente estava orando, e a gente orando, e eu disse: coloca a mão no lugar da enfermidade, Jesus vai te curar agora. E ela disse: quando colocou a mão, que procurou, 0 de tumor. Voltou lá no médico, disse que o médico olhava o exame anterior, olhava o exame anterior, não tem condições, alguma coisa aconteceu, o tumor desapareceu. O que é isso, pastor? É o dom de operação de maravilhas atuando na igreja. Eu podia passar a noite aqui contando e contando, porque os dons de Espírito continuam sendo atuais. Mas deixa eu contar um dos milagres mais espantosos que eu presenciei no meu ministério. Eu estava em casa e uma irmã chegou e disse: olha, Iris pediu para você orar pelo marido dela, Naldo Torres. Foi que houve? Ele vinha na moto, foi alvejado por 2 tiros. A bala entrou aqui, ele conseguiu chegar em casa ainda, não sangrou. Nós levamos ele direto para o hospital. Quando chegou lá, a hemorragia interna explodiu tudo, onde saiu secreção pela boca, nariz, pelos ouvidos. Ele estava 21 dias em coma.
E ela disse: amanhã os médicos vão fazer a última tentativa. E eu creio na oração. Eu peguei a foto dele, que ela tinha mandado, e disse: Senhor, eu aplico o teu sangue sobre a vida de Naldo, declaro o milagre. Foi dormir. No outro dia que eu ligo o celular, o WhatsApp dela. Quando eu ligo o WhatsApp, ela está chorando. E dizendo: pastor, Deus surpreendeu a medicina. Os médicos foram lá e o médico crente. E quando o médico abriu que ia tentar fazer a cirurgia para tentar, porque ela estava com 1% só de chance de sobreviver. Os médicos tinham dito: ele tem 1% de chance de sobreviver. Quando abriu ele, pastor, a cirurgia já tinha feito. Deus tinha feito uma cirurgia. E o médico saiu gritando dentro do hospital, orando em línguas, porque o dom de operação de maravilhas continua atuando na igreja. Nós temos um menino, eu estou falando aqui diante de testemunho, está sendo filmado. Isso aqui não é aquela cura que ninguém sabe quem aconteceu, com quem aconteceu, não. A gente tem, se quiser a gente traz para contar testemunho aqui, Jurandir, que não precisa, que eu sei que você é um homem de fé. Nós temos um menino que ele tinha um problema genético. Eu não posso ser explícito, que é um negócio muito íntimo, mas ele faltava um órgão dele, vou dizer assim. E um dia nós estamos no culto, na adoração, e ele sente alguma coisa quando ele vai para casa, que chega em casa, ele mostrou a mãe dele, porque, inclusive, ele não conta esse testemunho publicamente, que é constrangedor para ele, e a mãe chegou e disse: pastor, era assim, mas algo espantoso aconteceu. O membro que ele não tinha surgiu, apareceu, veio a normalidade. O que é isso, pastor? O dom de operação de maravilhas operando na igreja. Você pode aplaudir a Jesus? Agora, irmãos, eu termino lendo o versículo 11 que diz: mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deixa eu te dizer, eu não tenho dom, o apóstolo Jurandir não tem dom, a pastora Eva não tem dom, os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo. Por isso a glória é para Ele, o louvor é para Ele, os aplausos é para Ele, a adoração é para Ele, é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem tem, é Ele quem sabe, é Ele quem é, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Tem muita gente batendo nos peitos aí e dizendo: eu tenho os 11 dons do Espírito. Eu digo: é verdade, o da mentira e o da pabulagem. Porque os dons são do Espírito, irmãos. Está aqui, ó. É o mesmo Espírito, não é outro Espírito. É o Espírito que atuou em Paulo, que atuou em Jesus, que atuou na igreja primitiva, que está atuando na vida da igreja. Ele opera todas essas coisas, particularmente cada um como quer. Por que como quer? Porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono dos dons. Ele faz como quer. Então, pastor, todo mundo que o Senhor orou já curou? Não. Eu orei por pessoas cancerosas que foram curadas. Eu orei por pessoas cancerosas que morreram. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele faz como quer. Ele sabe quem está pronto para receber a cura agora, tem maturidade para receber, e ele sabe quem está pronto para ir para a glória. Então, se o pastor orar e não acontecer nada, qual é o problema? A glória não é para o pastor, não é a minha honra que está em jogo, é o dono da igreja que adorna a igreja, que prepara a igreja, que vai arrebatar a igreja, que está na igreja. O dono da igreja é Jesus, o pai da igreja é Deus, o Espírito da igreja é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Porque eu já passei aqui meia hora do tempo. O que nós sabemos, irmãos, é que Deus faz tudo isso para glorificar o nome de Jesus. E que por causa dessa identidade a igreja avança. Ele faz como quer, e eu creio que Ele quer usar a igreja. Porque esses mecanismos espirituais serviram para Jesus no ministério. Se serviram para Jesus, serve para mim e serve para você. Ora, se até Jesus precisou da unção do Espírito Santo. A unção está... Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos 10:38, com Espírito Santo e com poder,
Por quê? Porque ele saiu fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que o Espírito Santo Jesus? Porque Jesus estava humanizado. Como homem, Jesus não podia lançar mão dos atributos incomunicáveis da divindade. Jesus, no corpo humano, ele não podia estar em Nazaré e em Belém ao mesmo tempo. Ele não estava atuando na onisciência. Mesmo o atributo dele, ele não podia usar. Então ele precisou do Espírito Santo. Agora, se Jesus precisou do Espírito Santo, quem sou eu para dizer que posso levar e tocar o meu ministério e a minha vida espiritual sem depender do Espírito Santo? Eu estou aqui nessa noite para dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Quem precisa dele? Quantos aqui nunca oraram em língua na sua vida? Levanta a mão, por favor, quero te conhecer. Bem alto. Quantos acreditam que Jesus pode fazer isso na sua vida? Pela fé. Pela fé. E querem? Quantos querem orar em língua pela primeira vez? Vem aqui à frente, bem ligeirinho, o Ministério de Louvor. Pastor, eu já fui 10 vezes. Venha 30, venha 40, venha 50. Quantas vezes for chamado? Vem aqui à frente, você que quer orar em línguas. Você que é crente em Jesus, né? Eu queria o Ministério de Louvor aqui para me auxiliar, por favor. Pastor, segura aqui meu terno, por favor. Só tem eles dois que nunca oraram em língua. Cadê os outros que levantaram a mão? Está com medo de vir aqui à frente? Se você é crente e você quer, Deus honre a atitude de fé de vocês. Vocês estão aqui porque desejam. Quantos dizem, pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus me use. Quem quer ser usado por Deus? Vem aqui, fique atrás deles. Venham mais um pouquinho para perto, vocês aqui, por favor. Vocês que querem ser usados por Deus, mas se você já ora em língua, fica só um pouquinho aí, distante deles aqui, por favor. Orar em línguas é um dos sinais de que o indivíduo, a pessoa, foi cheio do Espírito Santo, ou foi batizado no Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Orar em línguas é tão fácil como fazer isso aqui, ó. Quem disse isso? Quem disse foi Jesus. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. A Bíblia dizia isso, dizia ele do Espírito Santo. Então, primeiro, o que é que eu faço para orar em língua? Quem crê em mim, primeiro você tem que crer. Eu creio que o Espírito Santo está morando dentro de mim e que ele tem esse presente, porque dom é presente para todo mundo. Eu creio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras... Não, primeiro, se alguém tem sede, primeiro, me perdoe. Se alguém tem sede, primeiro você tem que ter sede. Está aqui, ó, água, sede. Ele está com sede e bebe. O que é essa sede, pastor? É desejar. Primeira coisa, você ter sede. Eu quero, pastor, eu desejo. Primeiro lugar. Se alguém tem sede, venha a mim. Ou seja, entregue-se a Jesus. Quem batiza ele não coloca sua expectativa em mim. Eu não posso batizar você com o Espírito Santo, mas Jesus pode. Então, eu quero, eu me entrego. Venha a mim. Tem gente que fica fazendo força para ser batizado no Espírito Santo. Me bater. Não, é só se entregar. Quando o apóstolo Jurandir foi batizar algum de vocês aqui, ele não ficou assim, ó. Eu te batizo, recebe. Não. Você se entregou e ele batizou. Se alguém tem sede, vem a mim. Beba. O que é beber? É receber. Beber. Receber, está com sede. Se alguém tem sede, vem a mim beber. Quem crê, aí crê. É questão de fé. Quem é curado? Foi curado porque creu. Foi salvo porque creu. Se alguém tem sede, vem a mim beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí do seu interior fluirá um rio de água viva. O que é fluir? Eu sei, apóstolo Jandir, que você já foi num açude que tinha uma comporta, né? A água pressiona a comporta, mas a comporta sustenta. Se você levantar a comporta, o que acontece? A água flui. Jesus disse, se alguém tem sede, vem em mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, de dentro de você, fluirão. Então, fluir é você abrir a boca e deixar falar. Porque o Espírito Santo não fala em língua. Não está escrito que o Espírito Santo falou em língua. Lá em Atos 2. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. Quem fala em língua é você, meu irmão. O Espírito Santo dá a língua. O que é que vai acontecer com você? Você vai sentir alegria, que não é emoção, é unção. Vai sentir a pressão sobrenatural e vai vir. Agora, se você ficar assim, eu não vou falar não, que é imitando o irmão.
ou é da carne. Eu nunca vi língua de osso, não. Ou é porque eu estou querendo, você não vai receber. Você tem que abrir a boca e deixar fluir. A unção vem e você abre a boca e deixa fluir. O Espírito Santo não fala em língua, quem fala em língua é o crente. Jesus disse, o Atos 2 e 4 diz, começaram, quem começou a falar? O Espírito Santo? Não, ele não precisa falar em língua, ele dá. Começaram a falar em línguas. Quer ver? Eu chego aqui para o pós-Jurandir e eu digo assim. Em aqui? Em Irologos? Cairologos? Em Prosotion. E sabe o que você falou? E por que falou? Você falou em grego, rapaz. Você falou, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Agora por que ele falou? Porque eu passei a língua para ele, mas se eu ficar assim, fecha a boca, Jurandir. Eu vou dizer para você fala, boca, trava a boca. Bereshit. Agora, eu vou dar a língua e você fala. Bereshit. Bará. Elohim. Sabe o que falou? Por que falou? Porque você falou, no princípio você falou, no princípio criou Deus. Em hebraico. O Espírito Santo vai te dar a língua. Quem vai falar é você. Tem muita gente que tem dentro de si o potencial de orar em língua, mas não ora por medo, Jurandir. Por estrutura religiosa na cabeça. Porque alguém diz, não fala não que você vai imitar. É um espírito só. Então qual é o problema minha língua parecer com a língua do meu irmão? É o mesmo espírito. É o mesmo país onde nós vamos morar, o país celestial. E a língua não é de homens, a língua é do Espírito Santo. Ela vem do céu. Então nessa noite quebre essa barreira. Quando a unção vier, abra a boca e deixa fluir. Porque o Espírito Santo quer encher você. E a promessa é para os filhos. E você é filha, você é filho de Deus. Amém. Só os que não oraram em língua e querem orar, vem aqui bem para pertinho do altar. Os outros que já falam em línguas, mas que querem só usar, fica aí mais atrás. Só quem não ora em língua, vem para cá. Vamos começar a louvar. Eu vou pedir pastora Gorete, apóstolo Jurandir, pastora Eva. Tem óleo da unção aí? Vocês fechem os olhos. Fechem os olhos e comecem a desejar. Vocês simplesmente vão dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero me encher, eu quero orar em língua, eu preciso desse mecanismo espiritual. Enquanto eles louvam, você vai dizendo, Senhor, eu recebo essa unção. E quando o fluir vier, quando a língua vier, abra a sua boca e fale. Enquanto eles louvam, daqui a pouco nós vamos impor as mãos. Oceano do Espírito. Abra a sua boca, começa a dizer, eu recebo, eu recebo. E quando a linguagem vier, você vai abrir a boca e vai orar em línguas. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. Se entregue e deixe fluir. E ali adorarei. Meu Deus, enche a tua filha com a tua unção agora. Enche a tua filha, que ela abra a boca agora e comece a fluir. A que o Senhor está dando a ela agora. Espírito, Espírito. Primeira batida Que desce como fogo do Espírito Santo. Vem como em Pentecostes. Pastores, impõem as mãos para que eles recebam. Em nome de Jesus. Ser cheio de Espírito.